A guerra entre o Hamas e Israel continua a ser marcada por episódios intensos e eventos recentes que destacam a complexidade do conflito. Do ponto de vista do Hamas, organização que se apresenta como um movimento de resistência contra a ocupação israelense, os últimos acontecimentos são vistos como momentos estratégicos em sua luta pela libertação da Palestina. Entre esses eventos, destacam-se as libertações de reféns e o acordo de trégua temporária, que trouxeram um momento de relativa pausa em meio à violência. O Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007, considera as capturas de reféns como uma tática de resistência legítima, especialmente durante a recente escalada do conflito. Em sua visão, a detenção de soldados israelenses e civis é apresentada como uma resposta àquilo que descrevem como anos de ocupação, bloqueios econômicos e violações de direitos palestinos. No entanto, a libertação de alguns reféns em troca de concessões por parte de Israel foi retratada pelo grupo como uma demonstração de poder e como uma tentativa de reafirmar sua posição em negociações internacionais. O acordo de trégua, mediado por países como Catar, Egito e Estados Unidos, foi recebido pelo Hamas como uma oportunidade estratégica. Do ponto de vista do grupo, a trégua temporária permitiu a exposição das condições de vida críticas em Gaza, chamando a atenção internacional para o bloqueio que, segundo eles, é responsável pela escassez de alimentos, água, medicamentos e eletricidade na região. A trégua também foi vista como uma forma de aliviar temporariamente a pressão militar, permitindo reorganização interna e assistência humanitária para a população local. A libertação dos reféns, que incluiu mulheres e crianças, foi apresentada pelo Hamas como um gesto de boa-fé, apesar de continuar usando essas ações como moeda de troca para pressionar Israel a atender algumas de suas demandas, como a liberação de prisioneiros palestinos detidos em Israel. Para o grupo, a troca de reféns é uma forma de destacar o que consideram a luta assimétrica entre uma potência militar como Israel e uma população ocupada que busca reconhecimento e autodeterminação. Por outro lado, o Hamas enfatiza que as concessões feitas durante o acordo de trégua não representam uma fraqueza, mas sim uma estratégia calculada para manter sua posição política e militar. A trégua foi aproveitada para mobilizar a opinião pública internacional, com o grupo acusando Israel de cometer crimes de guerra em Gaza e pedindo uma solução definitiva que envolva o fim da ocupação e o reconhecimento dos direitos dos palestinos. Internamente, as ações do Hamas durante este período de trégua foram amplamente divulgadas como uma vitória, mesmo diante de críticas que apontam para o sofrimento contínuo da população civil. Para muitos em Gaza, a libertação de reféns e o acordo de cessar-fogo temporário são interpretados como passos importantes, embora ainda insuficientes, em direção a um futuro de maior estabilidade e justiça. No entanto, mesmo com as libertações e a trégua, o Hamas continua a reafirmar que a resistência armada é fundamental para alcançar seus objetivos. Segundo o grupo, o conflito não será resolvido enquanto Israel mantiver políticas de ocupação, expansão de assentamentos e bloqueio econômico. O cessar-fogo temporário, portanto, é visto como uma pausa em uma luta que eles acreditam ser inevitável até que suas demandas sejam atendidas. O impacto desses eventos no conflito mais amplo ainda está por ser visto, mas para o Hamas, cada refém libertado e cada dia de trégua representam avanços em uma narrativa maior de resistência e luta por direitos históricos. Essa visão, no entanto, continua a ser apenas uma parte da história, refletindo o ponto de vista de um lado em um conflito profundamente enraizado e multifacetado.